tanto do mercado regulado quanto do mercado não regulado. Então, eu entendo hoje, por exemplo, que algumas instituições financeiras, depois, se você quiser, eu te dou o nome delas, eu não contato com quem você deve falar, podem fazer operações onde o custo de transação do mercado voluntário é zero e pegar esses créditos como garantia de um financiamento, por exemplo. Né? Porque, na verdade, para ele ter uma garantia de um título que pode ser transacionado é mais fácil do que ter a garantia de alguém que está dando uma fazenda em garantia lá em Redenção do Pará, sei lá. Então, o que está me parecendo claro é que cada dia que passa os custos de transação tendem a zero, tanto no mercado voluntário quanto no mercado não voluntário. Porque você tem mecanismos financeiros absolutamente novos e criativos sendo colocados ao mercado todo o tempo. Aquele fundo do BNDES, do qual eu sou gestor, ele é um exemplo típico disso. Quer dizer, a gente não compra carbono e vende carbono, a gente compra pedaços de empresa, a gente investe em empresas. O carbono é a consequência disso. Então, me desculpe, o mercado voluntário pode ter custo zero, dependendo de como é que se monta a equação financeira. No caso da Única, a equação financeira, na minha percepção, passa por um fundo de equalização de preços, onde o preço da redução de emissões tem que estar comparado ao preço do produto. Se a gente não criar um fundo de equalização de preços, a gente fica a vida inteira achando que a gente está sendo bonzinho para o planeta e não conseguiu pôr preço nisso. Ponto. Então, é essa a questão. Incorporar mercados voluntários à discussão diplomática eu acho complicado para chuchu. Porque nem na discussão diplomática os diplomatas conseguem se acertar. Imagina se incorporar variáveis de mercado. Aí não sai nada. A minha percepção é que não dá para incorporar. É um mecanismo de business-oriented que tem que estar colocado no business-oriented. E é um mecanismo da discussão diplomática. Não sei se eu me fiz entender. Tá bom? Deixa eu te provocar e fazer você continuar nesse tema, porque as outras questões mudam de tema e talvez depois o professor Gilvan queira também voltar a essa questão. O mercado regulado, essa é a pergunta um pouco mais provocativa, que não está identificada, mas vou aceitá-la porque eu acho interessante, no mínimo, no efeito de explicar e esclarecer a plateia. O mercado regulado garante o processo de auditoria em toda a cadeia produtiva do etanol. O mercado voluntário não segue regulamentações. Assim, pode-se validar créditos de projetos não sustentáveis. Por exemplo, exploração de mata nativa, trabalho escravo e etc. Isso é real? Não, não é real, porque eu não compraria um projeto desse. Simples como isso. O mercado voluntário é a vontade de duas partes. Alguém que quer comprar e alguém que quer vender. Se eu quero entrar no mercado voluntário é para ganhar reputação, não para perder reputação. Então, esse tipo de coisa nunca vai existir. Me fiz responder? Não existe a possibilidade de eu entrar no mercado voluntário para perder reputação. Eu entro no mercado voluntário para ganhar reputation, para ganhar reputação de fato. E há uma grande diferença entre imagem corporativa e reputação corporativa, né? Imagem, a gente contrata um marqueteiro, eles fazem. Reputação você constrói ao longo do tempo. Então, essa é a questão. O mercado voluntário é um mercado de reputação. Só quem é bom entra no mercado voluntário. Quem é bom vai para o regulado. Quem não é bom vai para o regulado. Então, essa é a grande diferença. A percepção do mercado voluntário hoje é uma geração de valor à marca. É um brand reputation. Então, por exemplo, a BP, vou dar um exemplo real, a British Petroleum, ou Beyond Petroleum, whatever, hoje trabalha no mercado voluntário para fortalecer o brand dela, que é a BP. O brand dela, a marca dela no mercado é favorecida pela incorporação do mercado voluntário às operações da BP. A BP compra no mercado voluntário. Agora, não é qualquer... Ela vai comprar alguém que está fazendo trabalho escravo infantil. Claro que não. Eu estou querendo fortalecer a minha marca, meu posicionamento estratégico no mercado. Então, o mercado voluntário é feito para quem precisa... Não é feito para quem precisa de reputação. É feito para quem já tem reputação e quer aumentar a sua reputação. Me fiz entender? É isso aí. Muito bom. Para o professor Gilvan, a pergunta é do Marcos Antônio, do Ministério do Planejamento, que está aqui conosco. Basicamente, foram o progresso científico e o elevado consumo que levaram o mundo atual à crise ambiental. Considerando isso verdadeiro, como encontrar soluções para compensar, mitigar,
às mudanças climáticas por intermédio da mesma racionalidade científica e econômica que nos conduziu a essa crise. Em outras palavras, é possível encontrar solução preservando as causas do problema? Olha, alguns anos atrás, eu fiquei extremamente lisonjeado quando me convidaram para dar a aula inaugural na minha escola de origem, o ITA, em São José dos Campos. E eu escolhi como tema a ortogonalidade, no sentido vetorial, ou seja, o produto escalar é zero, a ortogonalidade entre a ciência e a ética. E eu dei exemplos para os futuros engenheiros, não dos mais chocantes, porque eu não quis fazer em público, eu dei um menos chocante. Um senhor que ganhou o Prêmio Nobel de Química no século passado por salvar a humanidade da fome, quando ele descobriu o ciclo de nitrogênio das plantas. Esse mesmo senhor, alguns anos depois, se dedicou a destruir a humanidade aplicando o seu enorme conhecimento em química no desenvolvimento de armas químicas, né, que foram muito usadas na Europa no século passado, na Primeira Guerra especialmente. Então, o método científico em si, ele é simplesmente um ramo da filosofia, ele é uma lógica, é uma forma de pensar. Então, não é que a ciência causou o problema e nem que a ciência vai resolver o problema, nenhum dos dois. A ciência é só um exercício intelectual de querer descobrir como é que o mundo ou como é que as coisas funcionam. E é um exercício sem fim, na medida em que nós nunca entenderemos tudo, né? Então, isso vai continuar. Quer dizer, você pode até argumentar que a ciência criará novos problemas no futuro e vai criar. Então, o problema não é da ciência. O problema, às vezes, há colegas cientistas que são muito arrogantes, só porque eles gastaram o tempo deles para entender um pouco da natureza e se acham donos da verdade ou da ética ou dão opiniões sobre comportamento da sociedade que eles não têm nenhum mandato para isso. O que sim precisa é fazer com que se explique de forma correta, sem complicar desnecessariamente, o que está acontecendo para que as pessoas todas ajudem a tomar a decisão. Aqui se fala dos cientistas, dos diplomatas, etc. A mudança de clima não é causada só pelos cientistas ou só pelos diplomatas, e nenhum desses dois grupos de pessoas, que cada um cumpre a sua função importante no mundo, e nem eles vão resolver. E os danos da mudança de clima afetarão a todos, não afetarão só os cientistas ou só os diplomatas. São escolhas pessoais de toda a sociedade. Numa das transparências, eu me atrevi a fazer um resumo do que eu chamei os desafios das políticas públicas. Na verdade, uma vez, numa das visitas do Nicholas Stern a São Paulo, num jantar, eu propus a ele, com sugestão, ou para puxar conversa com ele, eu disse, vem cá, o que você acha de nós fazermos um plebiscito mundial sobre esses temas? A gente escreve num papelzinho, assim, em vários idiomas, né, pedindo para votar. Você acha que a mudança de clima tolerada deve ser 2 graus, 3 graus, 4 graus, e pede para cada habitante do planeta votar nisso. Depois faz uma outra perguntando qual é o seu fator de aversão a risco. E a terceira é qual é a taxa de desconto que você acha que se deve usar na análise, né?
apesar de eu ter, obviamente, proposto isso meio de brincadeira, ele levou a sério, pensou um bocado, ele disse, Gilvan, mas a gente vai ter que dar muito trabalho explicar para todo mundo neste planeta o que é uma taxa de desconto, o que é uma aversão a risco e quanto que é a mudança de clima. Mas é isso, quer dizer, o problema é causado por todos e terá que ser resolvido por todos. E uma coisa muito ruim que vem acontecendo nessa área é de alguns poucos se arrogarem o direito de decidir sobre valores que são valores éticos ou morais, ou seja, valor ético ou moral, se olhar no dicionário, é a opinião média da sociedade, não há nada de mágico, apesar de ético ser uma palavra paroxítona. Mas é a opinião de todo mundo, da senhora que passa o aspirador aqui no chão, e todo mundo vai ter que perguntar para todo mundo quais são esses valores e certamente não levar em conta, especialmente, nem os cientistas, nem os burocratas do governo. Os cientistas, em particular, porque eu sou um deles, eles não são bons para essas coisas. Hein? Cuidado, na Revolução Francesa eles assumiram o poder político e uma boa parte deles foi guilhotinada depois. Né? Eles não são muito bons dessas coisas. Não. Muito bom. Geraldine, eu vou te chamar ao debate para enfrentar essas duas questões aqui, apesar de que elas, enfim, elas estão dirigidas à mesa toda. Foi feita pela Maísa Nazário, que é jornalista, uma delas. Recentemente, senadores preocupados com as mudanças climáticas declararam que o Brasil deve apresentar uma posição única, sem trocadilho, em Copenhague. Quais seriam os itens da proposta do Brasil, na opinião de vocês, da mesa? E a Anete, eu vou emendar com esta daqui, a Anete Hester Gigi, coloca a seguinte questão. Posições conflitantes entre governos estaduais, municipais e federais sempre existem. Aqui, a posição de governos municipais e estaduais é muito mais visionária do que a do governo federal. Mas é o governo federal que negocia internacionalmente. Como vocês veem esta dinâmica no caminho a Copenhague? Bom, na verdade, se tivesse a resposta a todas essas perguntas, seria assessora do governo brasileiro, o qual não é possível porque não sou brasileira. Mas, fora isso, eu acredito que a posição brasileira ela não depende da única ou do setor sucroenergético. Ela depende da reflexão da sociedade brasileira como um todo e das diversas partes da sociedade brasileira, incluído o governo e os diferentes níveis do governo, federal, estadual, municipal, etc. Eu acho que o problema das negociações do clima hoje é que estamos ainda em um sistema de negociação bem tradicional da ONU, bem antigo até certo ponto, que, sem dúvida, teve o seu mérito, mas que precisa, como em muitos organismos internacionais, evoluir um pouco. Porque achar consenso entre todos os países do planeta para um problema tão urgente como a mudança do clima, realmente é complicado. E temos que sair um pouco das oposições norte e sul, nesse caso, para ser mais construtivo e achar soluções todos juntos. Então, realmente,